Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosapress, Grupo Fleury, Zup e 99 apresentam Inovar é um parto fora do eixo. Patrícia Travasso, jornalista, olha para a câmera e apresenta a Paula Moraes, da Bahia, fundadora da startup Intera. Elas conversam sentadas lado a lado em um estúdio de gravação. E hoje a Bahia desembarca no Inovar é um parto fora do eixo. A gente ficou por nossa parte o calor aqui do estúdio. Agora, eu espero que você tenha trazido uma caramelinha aqui para deixar o papo mais gostoso. Essa fica para a próxima. Trouxe sotaque que já é bom demais, já e o calor de baiano, né? Que já é uma delícia. Com certeza. Ela é a Paula Moraes, que é fundadora da Intera, uma empresa de recrutamento tech do Brasil e que atende corporações gigantes buscando talentos para ocupar vagas que muitas vezes ficam desocupadas meses, anos, né? Sim. Eu quero saber tudo da história da Intera, mas antes, o que a gente está fazendo aqui no Inovar é um Parto é entender um pouco do potencial e de como funcionam os ecossistemas de inovação e empreendedorismo por todo o Brasil. E eu queria entender como é que está isso em Salvador ou na Bahia, de uma forma geral. Bom, ótimo ponto. A Bahia, de um modo geral, né, a gente vem se movimentando nos últimos anos muito em torno dessa bandeira de fortalecer o ecossistema de empreendedorismo. Há 10 anos atrás, 2013 mais ou menos, foi quando eu comecei a emergir mais nesse conceito de ecossistema empreendedor e quais são as variáveis que influenciam em fortalecer um ecossistema, né? E comecei a cair nos eixos que tem a ver com acesso a capital, a infraestrutura regulatória, cultura empreendedora e principalmente capital humano. Mas quem era muito forte nesse tema de cidades empreendedoras era a Endeavor, né? Que ainda é, na verdade, que lança aquelas pesquisas anuais sobre cidades empreendedoras com os índices e tal. E eu lembro que marcou muito naquela época que Salvador era a pior cidade para se empreender no Brasil. E aí eu fui tentar entender por quê, né? Por que é tão ruim empreender nessa cidade? E comecei a me envolver nessa atmosfera, né? Entender os atores, desde a Sebrae, a Age Bahia, a ABS Startups, as associações que existiam e que, né, trabalhavam ali em torno da temática para fortalecer o empreendedorismo. É muito forte o empreendedorismo de necessidade lá, né? Então... Mas aí é de economia real, não tem a ver com esse empreendedorismo tecnológico. Né? Exatamente. O empreendedorismo real, assim, é muito, muito forte na Bahia e em Salvador. Mas quando a gente vai para um empreendedorismo mais voltado para inovação, para tecnologia, ainda está muito lá atrás. A gente teve um boom ali nos primeiros 5 anos, né, desde 2013 para cá, ali até 2018, que foi justamente a minha geração que foi muito impactada por esse movimento. A gente fundou, na época, uma liga de empreendedorismo na universidade, porque o principal pilar, na minha opinião, aí já trazendo um pouco da minha visão sobre ecossistemas, está em capital humano. Não tem jeito. É gente. Tudo no final é gente. A gente fala essas estruturas, mercado, ambiente regulatório super importante, acesso a capital extremamente importante. Mas no final das contas, quando você tem uma massa de pessoas boas concentradas em um só lugar, mão de obra qualificada, pessoas que estão buscando fazer acontecer, você vê as coisas acontecerem, né? Você vai lá, sei lá, no Silicon Valley e você vê por que o Vale do Silício é o Vale do Silício. E a gente tem muito a referência de Stanford. Stanford aglomera as melhores cabeças do mundo inteiro num só lugar. Todo mundo mora junto e dali sai o Google, HP, sai diversas tecnologias que mudam o mundo. E quando eu olho para Salvador, principalmente, né, falando Bahia, falando Salvador, a gente vê um ambiente universitário ainda muito defasado, né? Não é como você estava até citando na estante, quando a gente estava conversando, ali o interior de Minas Gerais, você tem Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Lorena, né? Lorena já aqui em São Paulo, mas ali tem um ecossistema universitário em que as pessoas, as universidades são difíceis e as pessoas têm turmas e elas moram ali, é uma cidade quase universitária. E lá em Salvador, capital, né, não é muito assim, né? As universidades, você pega ali uma turma, você não tem uma concentração de talento ali densamente desafiado para poder coisas surgirem a partir dessa convivência. E esse era um dos principais incômodos que eu tinha com o ambiente universitário lá. Foi daí que a gente fundou uma liga de empreendedorismo para falar de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia dentro do ambiente universitário. E essa associação chamava Liga, né? Ela acabou ligando vários atores. E foi nessa leva, assim, que surgiram hoje uma das principais startups que tem no ecossistema, vieram dessa época, dessa densidade de
de movimento em torno desses atores. E que aí, é o pessoal ligado também à comunidade do Dendê, a história do Acarajé Valley, é isso? Isso. Essa mesma turma? Vale do Dendê, Vale... Silicon Valley, várias iniciativas começaram a surgir. E aí a Intera entrou como? Aí a partir disso, desse grupo, você já criou a Intera, mas antes teve uma outra história, uma escola de tecnologia, não é isso? Sim, na verdade, assim, tudo começou... Eu comecei a trabalhar com e-commerce. Meu primeiro emprego foi com e-commerce. E aí eu trabalhava numa agência digital lá em Salvador, que fazia comércio online, né? Produzia os e-commerces para as empresas. Na época eu não entendia nada disso, mas eu queria fazer um negócio digital, eu tinha essa ideia de empreender. E eu resolvi começar com quem já sabia fazer. E aí eu fui trabalhar nessa agência. Passei um tempo trabalhando nessa agência, depois eu empreendi um marketplace, como se fosse um Mercado Livre, só que de aluguel. Foi meu primeiro negócio, assim. Passei 1 ano e meio empreendendo isso. E uma das grandes dificuldades que eu tinha ao longo da minha trajetória era encontrar gente boa. Gente boa para todas as áreas, né? De marketing digital, a vendas, a parte de, principalmente, tecnologia, design, produto. E tinha muita dificuldade, principalmente lá em Salvador, assim, era muito difícil achar profissionais qualificados e disponíveis para poder assumir as diferentes funções. Isso era um negócio que estava me incomodando. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito da temática educação, justamente por ser entusiasta desse tema de ecossistemas e acabar caindo no eixo capital humano e entender o poder que a universidade tem na formação das pessoas para o mercado. Então, eu sempre gostei muito dessa temática de educação e, ao mesmo tempo, eu via que faltava mão de obra qualificada. E aí, contando a história, né? Eu acabei ganhando uma bolsa para estudar fora do país, pela Fundação Estudar. E lá fora eu acabei me envolvendo com muitas iniciativas de educação, dentre elas uma escola que formava profissionais para o mercado digital. E aí aquilo bateu Isso lá em mim, no Canadá? Lá no Canadá. Mas aí você trouxe essa iniciativa para cá ou você criou uma nova? Então, eu tentei trazer para cá, foi na hora que eu comecei a trabalhar lá, eu falei, caraca, é isso. É isso que está faltando no Brasil, porque de um lado você tem uma porrada de empresa crescendo pra caramba, com um monte de vaga aberta e sem conseguir contratar, e do outro lado você tem uma população desempregada que manda currículo para tudo que é canto e não consegue emprego. E aí tem um hiato enorme entre esses dois mundos aqui. E aí quando eu vi essa escola, eu falei, caramba, educar para formar gente para trabalhar no mercado digital, por que não isso? E essa era a minha intenção, assim, formar mão de obra para ajudar o mercado a alavancar, para a inovação conseguir crescer. Porque a inovação, ela para aí. Se ela não tem gente para desenrolar, a empresa empaca. E hoje as empresas, de um modo geral, elas só não crescem mais do que elas estão crescendo. Obviamente, a gente tem, principalmente agora, um cenário econômico, etc. Mas muito por falta de gente. Pelo desafio que envolve capital humano. E aí nasceu a Intera. Abril de 2018. Começou nesse modelo. No começo, a gente introduziu com uma solução de educação em que as empresas financiavam os programas educacionais para contratar, para recrutar talentos. Antes de contratar, elas contratavam e davam uma formação? Contrário, a gente vendia a formação e a empresa financiava aquela formação e a partir dessa formação ela recrutava profissionais que ela acreditava que fazia sentido para as vagas. E aí com as habilidades e as competências que eles precisavam lá dentro. Exatamente, já treinados. E aí foi assim que nasceu a Intera. A gente passou o ano de 2018 inteiro vendendo programas educacionais para as empresas, para recrutar os talentos. Era de graça para quem participava. E, né, a empresa tirava dali os melhores talentos. Aí é o melhor do mundo para casar com o seu propósito. Exatamente. Né? Porque aí a pessoa não precisa desembolsar nada. Quem está pagando é a empresa que vai também se beneficiar disso. Ou seja, um ganha-ganha para todo mundo. Ganha-ganha né? para todo mundo. Só que aí é isso, inovar é um parto, né? Tá aqui, ó, espalhado, olha isso. Em todos os lugares. O que aconteceu? O programa ajudava as empresas acabavam contratando, as pessoas saíam maravilhadas do programa e era muito legal. Porém, contudo, todavia, era muito difícil vender. Eu demorava 3 meses para fazer uma venda. Tinha várias complexidades que eu tinha que atrair, eu tinha que selecionar, eu tinha que treinar. E quem tenta fazer 3 coisas ao mesmo tempo acaba não sendo muito bom em nada. E aí a gente teve que tomar uma decisão também ali para ver se o negócio engrenava. Foi quando a gente resolveu abrir mão de educação nesse primeiro momento. Falar, não. Quando a gente ia vender os programas, quando a gente vende, a primeira coisa que a gente faz é escutar, né? E a gente começou... naquele ano eu conversei com o quê? Uns 150 RHs. Foi aí que eu tive contato com RH propriamente, né?
E a dor era unânime, todo mundo sangrando, precisando contratar, não conseguindo. Só que tinha uma série de objeções. Eu preciso de gente sênior, não júnior. Eu preciso para ontem, não para daqui a 45 dias, etc, etc. A gente falou, cara, a gente está tentando empurrar uma solução para um problema que existe, mas não é bem essa solução que resolve. A gente começou a fazer tudo que a gente fazia para o programa, mas sem o programa, já direto para a vaga da empresa, né? Que a gente chamou de hunt hacking. A gente empacotou isso. Aí vocês buscavam as pessoas. Exatamente, a gente atraía, a gente virou uma solução muito forte de atração. Ok. Das 3 complexidades, atrair, selecionar e treinar, a gente resolveu ser muito bom em atrair. Tá. E aí a gente lançou uma solução que era um recrutamento online, em que as empresas contratavam créditos do nosso serviço e a gente atraía pessoas e triava para o processo seletivo delas. A gente empacotou isso como se fosse um software, ela comprava créditos do nosso serviço, um pacote anual, e ela ia usando esses créditos ao longo do ano. E a gente botou isso na rua e deu muito certo, porque gerou contratação muito rápido, e o modelo se provou muito rápido também, até porque a forma que as empresas recrutam hoje, né, ainda está muito arcaico, não tem muito método, dados, tecnologia a seu favor, como a gente já viu o marketing se reinventar e saiu do outdoor e do panfleto e virou marketing digital. A gente começou a pioneirar o recrutamento digital. E nessa a gente começou a crescer muito, aí a gente acertou a mão. E aí, no ano passado, a gente lançou um software. A gente foi para um outro mercado agora, que é o software de recrutamento propriamente. Aí agora a gente está empreendendo com tecnologia, né? Então, se antes a gente recrutava para a tecnologia como um serviço e usava a tecnologia a nosso favor, agora a gente vende o software e empoderando as empresas a fazer o que a gente fazia para elas. Cara, você está contando, as coisas estão fazendo todo sentido e uma coisa emenda a outra, um insight te leva para uma execução, mas como é que você conseguia transformar isso em execução? Assim, tinha alguém que te apoiava, você trazia, ou era buscando gente mesmo? Porque você tinha que criar essas soluções, né? Sim. Não era só, eu sei que estão precisando disso, mas e aí? Você cria o quê? Um software, um quê? Um quê? Né? Não, bom, primeiro que a resposta para tudo é gente, não tem para onde correr, né? Gente que faz a coisa acontecer. Então a gente saiu de uma empresa de 5 pessoas para mais de 200, operando para várias empresas ao mesmo tempo. A gente teve que criar uma infraestrutura interna para fazer isso de forma rápida, inteligente, assertiva. Então tudo começou de dentro para fora, assim, a gente criando a nossa própria tecnologia para poder dar conta da operação de serviço que a gente estava prestando. Mas aí eu te pergunto de novo só, tem muita empresa que a gente vê as startups quando estão nessa fase entrando em projeto de aceleração, em processos assim, ou buscando fundos, né, para você ter recurso para acelerar. Vocês entraram nessa também ou vocês estavam conseguindo fechar a conta sozinhos? Não, então, a operação de serviço, ela sempre foi uma operação rentável e ela foi bootstrap, né? Que é quando você opera com caixa do próprio cliente. A gente cresceu com o dinheiro do cliente. Então, a gente é uma empresa sustentável, rentável, crescimento, lucrativa. Mas para a gente investir no software, ia ser muito arriscado a gente pegar dinheiro do caixa para poder... E aí ia crescer de uma forma muito devagar. Então, a gente resolveu pegar capital externo, a gente levantou uma rodada, primeiro com Anjos, a gente captou 2,5 milhões para começar ali a montar a infraestrutura do que a gente ia vir jogar no mercado. Mas aí vocês criaram uma outra unidade. Uma outra unidade de negócio. Isso. Que legal. Então essa aqui continua andando. Continua andando. Que é legal, porque ela já era rentável, ela já tinha vida própria. Vida própria. Mas vocês criaram outra unidade de negócio até para uma coisa não canibalizar a outra. Exatamente. E aí a gente, de alguma forma, né, o software, ele empodera as empresas para não precisar do nosso serviço. Então, de alguma forma, a gente está acabando canibalizando, sim, o serviço, mas a gente nunca vai deixar de ter a demanda da terceirização. Então, isso aqui continua... Tem empresa para tudo, né? Exatamente. Aí, quando a gente fala, captou 9 milhões, mais 2,5 milhões, e aí a gente entra... Parece até que foi fácil. E aí eu queria que você contasse os tombos que a gente leva... Porque mulher com cara de novinha, sim. Tudo bem que você manda uma energia, uma segurança maravilhosa, mas aí me conta aí, como é que foi fazer isso? Não, total, a gente tentou captar em 2019, eu lembro que no começo eu que estava à frente dessa operação. E aí eu tomei assim, conversei com os 20 fundos, os 20 disseram não, né? Não porque vocês não têm um CTO, não porque o modelo de vocês ainda não é escalável, não porque... E eu vinha com um sonho grande, né? A empresa de recrutamento que vai substituir as universidades ali na frente. E sempre tive essa ousadia e sempre a gente vai ter, faz parte do nosso DNA. Mas eu lembro que a gente tomou muito não.
E na época eu fiquei até descrente um pouco do mercado de venture capital. Eu comecei a ficar descrente mesmo, assim. Eu ia conversar com os fundos e, assim, eu tenho um sócio, né? Agora eu tenho um outro, somos 3, 2 homens e eu. E eu lembro que eu apresentava tudo, eu vendia tudo, mas na hora de fazer a pergunta era pra ele. Não. E aí eu ficava, não é possível. E aí a gente vai enfrentando, né? Tem tá no subconsciente, assim, uma falta de segurança propriamente quando é uma mulher à frente de uma iniciativa. Pelo menos é o que eu enxergo, assim. Naquela época foi super frustrante, mas, assim, faz parte da vida da empreendedora. Logo depois o meu sócio assumiu essa frente de captação. Foi aí que a gente fechou a rodada com os anjos e o fundo também foi ele que liderou o processo de lidar com os investidores. Mas é um mundo completamente masculino, né? Não tem... Mas eu gostei que você falou, eu comecei a ficar com descrédito, eles entraram em descrédito com você, não é que você começou a desacreditar na sua ideia, né? Não. Porque no seu negócio, porque isso acontece também, às vezes você leva tanto não, você fala, você abaixa será a cabeça. possível? Então vai ver que eu tô viajando, doida, né? Tô louca. Não, se tem uma coisa que não, assim, família, todo mundo falando, que isso você tá fazendo? Que abstração é essa? Que você quer mudar o mundo, você é romântico. Não, ninguém abaixa a cabeça, segue, a gente tem confiança que isso aqui vai ser grande, isso aqui vai mudar o mercado. E aí a gente não se deixou abalar, assim, por todos esses obstáculos que surgiram no meio do caminho. E sempre vão surgir, não tem pra onde correr. Faz parte da natureza de empreender, né? Não é só por ser mulher. Empreender por si só tem seus desafios. Quando você bota o ingrediente de gênero, fica mais difícil ainda. Você bota Nordeste, fica mais difícil ainda. Você bota jovem, menos dos 30 anos, fica mais difícil ainda, né? É uma combinação interessante mesmo, você conseguiu. Agora, me fala em relação ao momento que vocês estão hoje, então, os desafios de agora e quais são os seus desejos para a empresa, assim, e aí falando de propósito mesmo, o que você imagina? Legal. Eu brinco lá com o pessoal que a gente começou sendo um restaurante, no sentido de a gente faz a comida para poder servir. No caso, a gente era uma escola que formava mão de obra para poder abastecer o mercado. E aí esse era o nosso negócio, ser um restaurante. Daí a gente mudou e virou um serviço de delivery. Então eu não faço mais a comida, mas eu entrego quem está com fome a comida. Eu conecto, né, através de um serviço de delivery. E agora a gente está indo virar o iFood. E ganhar uma escala e uma potência muito maior. Eu conectar, de fato, através de tecnologia e inteligência, quem tem com quem precisa. E ser o grande intermediador de dados da demanda e oferta de emprego quando se fala em inovação e tecnologia no Brasil. Isso é muito potente, né? Porque no momento que você começa a intermediar os dados, o iFood sabe que se tem muita gente pedindo pizza em Ribeirão Preto e não tem pizzaria suficiente, ele consegue direcionar a oferta de pizza naquele lugar. Então, se eu sei que tem muito desenvolvedor iOS, que tem falta no mercado, tem muita empresa pedindo e tem pouca gente conseguindo passar nos processos, etc., a gente consegue direcionar a construção dessa mão de obra, que é algo que vem da nossa gênese, né? Então, a nossa intenção com tudo isso aqui é ser, de fato, um grande player de empregabilidade, não só de recrutamento. O recrutamento é onde a gente começa, onde a gente ajuda. A gente vira ali, entra nos processos seletivos das empresas, entende por que as pessoas estão passando ou perdendo, entende por que as empresas querem o que elas não querem, que é onde está ali, em real time, as exigências do mercado de trabalho. Eu acho que e falar de empregabilidade, você está conseguindo, no fim, transformar com toda essa tecnologia, colocar a gente trabalhando, gente, Isso. dar emprego. É o que a gente quer fazer. A gente ainda não faz isso, porque a gente está muito concentrado agora em escalar e estar dentro dos processos seletivos. Mas o nosso próximo degrau é começar a botar carta nesse baralho, para a gente conseguir retroalimentar o ecossistema, porque essa conta não fecha, não tem gente suficiente, tem muita vaga e tem pouca gente. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Então, assim, se a gente fosse ser um restaurante, fazer comida e ganhar uma grande franquia de restaurante e ser uma grande potência de restaurante, seria um caminho. A gente foi por outro caminho. A gente quer ser o iFood e, ao ser o iFood, a gente conseguir, com inteligência, com assertividade, com tecnologia, direcionar a carreira dessa galera para a gente conseguir criar um ecossistema com mais força e botar mais gente para... Tanto botar mais gente, quanto fazer com que as pessoas que estão dentro consigam elevar o nível e alcançar seus objetivos de carreira, né? Mas isso
é um próximo degrau. E não tem elevador. É degrau por degrau, não tem jeito. É verdade. Cara, obrigada pela visita, obrigada por compartilhar essa energia e contar essa história toda. A gente está querendo conhecer negócios e se inspirar em mulheres como você que estão fazendo acontecer com um propósito, com vontade, com coração. Com coração, não tem como ser diferente. Com coração, inteligência. Pois é. E muita ginga baiana, que é bom demais também, né? Eu que agradeço o convite, adorei a iniciativa. Parabéns demais pelo projeto. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou abraçar porque de perto é muito bom. Valeu. Muito bom, gente. Inovar é um parto fora do eixo com Isadora Azalim, Adani Robson, Jéssica Cardoso, Bruna Barbosa, Ivonete Guarino, Aline Pulsen, Lívia Viana, Luana Vandeci, Milena Nascimento, Vanessa Pessoa, Ana Arski, Joana Martins, Regina Acuto, Rizia Andrade, Sara Raimundo, Marília Teófilo, Ana Uriarte, Lohane Merlin, Carol Costa, Tayara Barbosa, Paula Moraes, Priscila Almeida, Maria Araújo, Isabel Garcia, Mônica Rauk, Lívia Saraiva, Thaís Sampaio, Tânia Borges, Caroline Francisca e Jamília Araújo. Produção executiva Clóvis Travassos. Assistente de direção Denise Vieira. Fotografia Thaís Taverna. Produção Mário Palumbo e Tsai Rodrigues. Montagem Guta Pacheco. Arte José Sampaio. Trilha sonora original Bibi Cavalcante. Direção Patrícia Travassos. Apoio Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac Incentiva São Paulo, São Paulo Capital da Cultura e Prefeitura de São Paulo, Prosa Press, Grupo Fleury, ZUP e 99.